Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 870 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquela avaliação com 5 estrelas lá no Spotify, já curte, compartilha, seja com aquele amigo ou na sua rede social preferida e deixa aquele comentário. Tudo isso fortalece demais, faz com que esse episódio seja mais distribuído e com certeza você terá a minha eterna gratidão. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, iniciando com a análise de recursos repetitivos. Iniciamos com a tese repetitiva tema 1269 do STJ, foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, tese da seguinte forma: no rito especial, que visa apurar a prática de ato infracional, além da audiência de apresentação do adolescente prevista no artigo 84 do ECA, aplica-se subsidiariamente o artigo 400 do CPP, de modo que, em acréscimo, é preciso garantir ao adolescente o interrogatório ao final da instrução. 2. A inobservância desse procedimento implicará a nulidade se o prejuízo à autodefesa for informado pela parte na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 3. O entendimento é aplicável aos feitos com instrução encerrada após 3/3 de 2016. Então, nem faz muito sentido pensar em processo por ato infracional que esteja tramitando relativo à instrução encerrada antes de 2016. Essa pessoa já está na fila do INSS, já não é mais adolescente há muito tempo. Mas enfim, né? Vamos lá, seguindo a vida e vamos entender isso aqui. O artigo 400 do CPP traz que o interrogatório é o último ato da instrução. Isso faz muito sentido. Por que isso faz muito sentido? Porque após ter conhecimento de tudo aquilo o que foi produzido nos autos, o réu tem o direito de falar. Gente, nós temos que entender que o interrogatório é um instrumento de autodefesa e é o momento mais importante do réu, é o único momento que o réu efetivamente participa. Até então, quem participa é o advogado do réu, mas o réu ele vai participar, ele vai ter o dia da corte, né, digamos assim, no momento do interrogatório. É ali que ele dá a versão dele. Então faz todo sentido que seja o último ato da instrução, porque assim ele consegue desenvolver da melhor forma possível a sua autodefesa. Mas aí vem a questão. E em procedimentos especiais e também no procedimento do ECA para apuração de ato infracional, é necessário também que o interrogatório seja o último ato da instrução? Gente, a resposta é positiva, tá? E aqui nós hoje temos algo bem amplo nesse sentido. Durante muito tempo existia esse debate em vários procedimentos especiais. Hoje não, tá? Hoje nós temos já muito fixo que o interrogatório é sempre o último ato da instrução. E se o é em um processo criminal, não haveria nenhum sentido trazer um tratamento mais gravoso aqui no âmbito do ECA. Não é? Então, o ECA não traz uma previsão sobre esse assunto. Há uma lacuna. Então, você aplica o CPP. Agora, detalhe, tá? Essa nulidade, caso o interrogatório não seja o último ato da instrução no caso concreto, tem que ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Belezinha? Isso é importantíssimo. Não alegou na primeira oportunidade, preclusão.
Segundo ponto, nós temos uma modulação a partir de 3 de 3 de 2016. Por quê? Porque foi a data que o STF julgou o HC 127.900 do Amazonas. E ali ele definiu essa questão da necessidade do interrogatório ser o último ato, sob pena de nulidade, mesmo em ritos especiais. Beleza? Então, basicamente, o STJ agora ancora a modulação que foi feita lá na época pelo STF. Então, desde 3 de 3 de 2016, não existe mais dúvida sobre isso. E por isso que o STJ diz que se tiver ocorrido a nulidade após essa data, será reconhecida a nulidade no caso concreto. Então, como é que ficou a tese repetitiva, tema 1269 do STJ? 1. No rito especial que visa apurar a prática de ato infracional, além da audiência de apresentação do adolescente prevista no artigo 84 do ECA, aplica-se subsidiariamente o artigo 400 do CPP, de modo que, em acréscimo, é preciso garantir ao adolescente o interrogatório ao final da instrução. 2. A inobservância desse procedimento implicará nulidade se o prejuízo à autodefesa for informado pela parte na primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. E 3. O entendimento é aplicável nos feitos com instrução encerrada após 3 de 3 de 2016. Seguindo em frente, próximo julgado, foi inserido no Código de Processo Penal, aqui nós já começamos julgados da Corte Especial, destaques no plural, tá, da seguinte forma: 1. O STJ é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica. 3. A tese da autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados. E 4. A natureza in re ipsa do dano moral decorrente dos atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, um caso concreto foi um caso de violência doméstica que foi cometido por um desembargador. E aí a primeira questão é competência. De quem vai ser a competência para julgar essa ação penal? Porque, olha só, em regra, nós só temos o foro por prerrogativa de função quando é por um ato relacionado com o cargo. Quando é um crime sem qualquer relação, não há realmente um foro por prerrogativa de função, mas existe uma exceção. Qual é? Desembargadores. Mas por que, professor? É porque eles são mais bonitos que os outros? Não, gente, é porque imagina a situação de você, enquanto juiz, ter que julgar um desembargador do seu tribunal em uma ação penal. Fica difícil. Não é uma situação legal e com certeza pode comprometer a sua ação de alguma forma. Então, por conta disso, nesse caso, sempre vai ser a competência do STJ, beleza? Então, primeiro destaque, o STJ é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento. Segundo ponto, é a questão da especial relevância da palavra da vítima. A palavra da vítima sempre tem uma especial relevância, mas quando a gente fala em crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, aí, gente, é que é mais ainda. Até porque, normalmente, esses crimes são cometidos na clandestinidade. Na clandestinidade, mas por quê? Gente, por quê? Veja só, são crimes cometidos dentro de casa, sem que haja uma publicidade, é no ambiente íntimo, não tem ninguém ali vendo. Então, realmente, muitas vezes não se tem provas. A prova principal é a palavra da vítima.
às vezes não tem quase nada além disso. Então, há uma especial relevância, sim, da palavra da vítima. Então, 2, a palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica. Terceiro ponto, aqui é muito específico do caso concreto, né? É porque o desembargador em questão, a defesa dele, né, melhor dizendo, levantou uma tese de que, na verdade, houve uma autolesão e que essa autolesão da vítima tinha um interesse patrimonial. Então, basicamente, é como se ela tivesse se lesionado para dizer que sofreu uma agressão e, assim, acabar tendo um ganho patrimonial no caso concreto. No caso concreto, né, não houve nenhuma prova nesse sentido e aí acaba que reforça-se a especial relevância da palavra da vítima e também se destacou, não é, que esse tipo de tese muitas vezes é utilizado para reforçar estereótipos de gênero que são ultrapassados. Mas aqui, não é, na verdade, mesmo que nós temos uma solução casuística, não é? Então, em um caso concreto específico, pode acontecer, infelizmente, de ocorrer uma autolesão com essa finalidade, mas no caso se entendeu que não havia nenhuma prova nesse sentido, se destacou que realmente muitas vezes, isso é verdade, esse tipo de tese é utilizado tão somente para reforçar o estereótipo. Então, a tese de autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados. E por último, gente, a questão de que no caso da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido. Muito cuidado para não confundir. Tem que ter pedido. Se não tiver pedido, não é possível condenar por danos morais, tá? Muito cuidado para não confundir uma coisa com outra coisa. Tem que ter pedido, tá, gente? Agora, havendo pedido, o dano moral é presumido do simples ato. Então, não confunda, tá? O dano material tem que ser sempre demonstrado, mas o dano moral não. Aqui nesse caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele é in re ipsa, ou seja, ele é presumido. Então, 4, natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje é da primeira sessão do STJ, foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8429 de 92, destaque da seguinte forma: em consonância com a atual jurisprudência do STF, é possível a conversão da pena de perda do cargo público em cassação de aposentadoria, na fase de cumprimento de sentença de ação por improbidade administrativa. Então imagina uma situação assim, o Zezinho ele foi condenado em uma ação por improbidade administrativa à sanção de perda do cargo público. Nesse meio tempo ele se aposentou. Aí já na fase de cumprimento de sentença, o juiz pode ou não converter essa sanção de perda do cargo público em uma sanção de perda da aposentadoria? Resposta: sim. Beleza? Mas, gente, cuidado, porque isso aqui nem sempre foi algo muito pacífico, não. Então, primeiro ponto que você vai destacar sobre isso é que a sanção de perda da aposentadoria é constitucional. O STF já entendeu isso lá na DPF 418. Segundo ponto, lá em 2024, a segunda turma do STF entendeu por essa possibilidade de conversão da perda do cargo em cassação da aposentadoria já na fase de cumprimento de sentença. Beleza? E aí o que acontece agora? O STJ, e a primeira sessão do STJ, né, melhor dizendo, ela acaba superando a posição antiga pela impossibilidade. Então trouxe, por exemplo, aqui um julgado lá de 2021 que trazia a impossibilidade dessa conversão na fase de cumprimento de sentença, e agora
não é, a uma mudança de posição da primeira seção do STJ em virtude da decisão do STF. Então, como é que ficou o destaque? Em consonância com a atual jurisprudência do STF, é possível a conversão da pena de perda do cargo em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença de ação por improbidade administrativa. Seguindo em frente, ainda nos julgados da primeira sessão, o próximo foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaque da seguinte forma: a competência do juízo da infância e da juventude não se aplica a ações de cunho patrimonial ou obrigacional que não estejam intimamente ligadas à proteção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. 2. A regra geral de competência territorial deve prevalecer em ações indenizatórias contra municípios, salvo prova de efetivo prejuízo ao contraditório. Então imagina que o seguinte caso concreto. Imagina que aos 7 anos de idade, Ana era residente lá de Santa Aurora. E ali, naquela oportunidade, ela sofreu uma violação à dignidade sexual dela dentro de uma escola municipal. A mãe da criança, então, ajuizou a ação indenizatória por danos morais contra o município, lá de Santa Aurora, no foro da própria cidade. Atualmente, a criança ela tem 10 anos de idade e ela reside em São Gabriel, então em outro município. E aí o município suscita conflito, pretendendo deslocamento para a vara da Infância e Juventude de São Gabriel, invocando o artigo 147 do ECA, que é uma regra especial de competência que privilegia o foro do domicílio dos pais ou responsável ou local em que se encontra a criança. E aí, gente, nós temos então a pergunta: haverá aqui o deslocamento de competência? Resposta não, tá? Por que que não haverá? Porque, olha só, o artigo 147 do ECA traz o princípio do juízo imediato, que é um princípio que tem natureza excepcional, que está relacionado a medidas protetivas que visem guardar a saúde, a educação, acolhimento, enfim, não é? Da criança ou do adolescente, e não pretensões meramente patrimoniais. Então, aqui nós temos tão somente uma ação buscando danos morais, é uma ação de natureza patrimonial. Diferente seria se fosse, gente, uma ação pedindo, por exemplo, uma medida protetiva, porque existiria, no caso concreto, uma suspeita de que a criança estaria sendo vítima de uma violência, enfim, não é? São questões bem diferentes. Então, quando o pedido é estritamente patrimonial, isso afasta a atração da vara especializada. Então, muito cuidado, tá? É gravíssimo falar em uma violência sexual em escola. Gravíssimo. Não é isso que se está discutindo. O que se está discutindo é qual é aqui a pretensão. A pretensão é somente uma indenização? É só uma pretensão de natureza patrimonial? É. Então, a competência não é da vara da infância e juventude. Beleza? Belezinha. Segundo ponto é a questão do princípio da perpetuatio jurisdictionis, artigo 43 do CPC, segundo o qual a competência se determina no momento do registro ou distribuição da petição inicial, não se alterando por mudança superveniente, salvo se houver uma competência absoluta. O objetivo: estabilizar a competência. Se evita, então, prejuízo ao juízo natural e manipulações. E o próximo ponto é a questão da natureza protetiva desse dispositivo. Para que serve esse dispositivo, gente? Para proteger a criança ou adolescente. No caso concreto, não se demonstrou a existência de nenhum prejuízo ao contraditório. Tanto é que não foi o responsável pela criança que arguiu essa incompetência. Foi o município. Então isso já diz muita coisa, né? Então, gente, não houve prejuízo
ao contraditório. Então, bora lá, como é que ficaram os destaques? 1. A competência do juízo da infância e da juventude não se aplica a ações de cunho patrimonial ou obrigacional que não estejam intimamente ligadas à proteção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. 2. A regra geral de competência territorial deve prevalecer em ações indenizatórias contra municípios, salvo prova de efetivo prejuízo ao contraditório. Próximo julgado, ainda da primeira sessão, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: nos locais em que existe sala passiva, a deprecação há de se limitar à disponibilização desta em data e hora previamente agendada, intimação de quem necessário e demais atos preparatórios, de modo que o magistrado efetivamente competente cumpra sequencialmente seu dever de oitiva das partes e testemunhas. Olha só, gente, temos aqui uma situação relacionada com carta precatória. Então, basicamente, a questão é a seguinte: imagina que o juízo A precisa ouvir uma determinada testemunha que mora na cidade B. Lá no fórum da cidade B existe uma sala passiva. O que raios é uma sala passiva, professor? Gente, sala passiva é uma estrutura física e tecnológica que existe para garantir uma videoconferência. Ou seja, é um computador com webcam e um microfone em uma sala. Isso aí é uma sala passiva. Se tiver sala passiva, qual é a obrigação do juízo deprecado? A obrigação dele é fazer o quê? É cooperar no sentido de intimar essa testemunha a comparecer a essa sala passiva no horário indicado. E aí quem que vai ouvir a testemunha? O juízo deprecante. Não é o juízo deprecado, tá? Por quê? Porque faz sentido, né, gente? Quem é que vai julgar? É o juízo deprecante. Então, de preferência, quem é que deve ouvir? É ele. Faz todo sentido. Se tem um meio tecnológico dele ouvir, é melhor que ele ouça, tá? E aí, gente, nós temos resoluções do CNJ nesse sentido. Resolução 105 de 2010, que ela foi posteriormente alterada pela resolução 326 de 2020. Ou seja, gente, qual a conclusão? O juízo deprecante não pode obrigar o juízo deprecado a ouvir a testemunha ou ouvir a parte. Ele mesmo deve, sempre que possível, ouvir. E aí o juízo deprecado simplesmente tem essa obrigação de disponibilizar essa sala passiva, de fazer a intimação, não é, para que a pessoa que vai ser ouvida compareça nessa sala no dia indicado. Como é que ficou então o destaque? Nos locais em que existente sala passiva, a deprecação há de limitar-se à disponibilização desta em data e hora previamente agendada, intimação de quem necessário e demais atos preparatórios, de modo que o magistrado efetivamente competente cumpra sequencialmente seu dever de oitiva das partes e testemunhas. Antes de seguir em frente, aquele convite muito especial, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem finalmente conhecer nosso Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, planos esses que são organizados de tal forma que você sempre tem continuidade de estudo. São planos por carreira e também planos focados em editais específicos e o material, gente, semanalmente atualizado por esses informativos que eu comento aqui com vocês. Então, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência por um valor que é super acessível. Vem fazer parte que eu te aguardo e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina
e vai ser com certeza um baita diferencial também na sua futura prova de títulos. Seguindo então em frente, próximo julgado da segunda sessão do STJ foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: compete à Justiça Comum Estadual e não à Justiça do Trabalho o julgamento da demanda relativa a bloqueio de conta em plataforma digital de delivery, se não houver pedido de reconhecimento de vínculo trabalhista ou verbas típicas da relação de trabalho. Então aqui imagina que o Zezinho é entregador do iFood e ele foi bloqueado da plataforma e assim ele não está conseguindo trabalhar. Ele propõe uma ação em face do iFood pedindo o quê? Simplesmente a reativação da conta. E aí, competência da Justiça Comum Estadual ou da Justiça do Trabalho? Gente, aqui não tem que ter nem dúvida, tá? Dúvida zero. Justiça Comum. Por quê? Porque não há pedido de reconhecimento de vínculo trabalhista, não há pedido de verba típica de relação trabalhista. Então, qual é a competência? Competência ela vai ser definida pelo pedido na inicial. Aqui se aplica o que? A teoria da acessão. Você analisa a inicial, os pedidos da inicial, e aí você vai determinar qual é a competência, beleza? Nesse caso, se não temos pedido nem de reconhecimento de vínculo e nem também um pedido de verba tipicamente trabalhista, competência da Justiça Comum Estadual. Então, como é que ficou o destaque? Compete à Justiça Comum Estadual e não à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda relativa a bloqueio de conta em plataforma digital de delivery, se não houver pedido de reconhecimento de vínculo trabalhista ou verbas típicas da relação de trabalho. Gente, já estamos com 27 minutos, então não há tempo para comentar mais um julgado nesse bloco, então vamos ficar por aqui e voltamos com a parte 2, já iniciando com julgados da primeira turma do STJ, então eu te aguardo lá.